Bom dia, somos alunos do terceiro C e nossa equipe é formada por Letícia Santos Martins, Luiz Henrique Domingues Bueno, Liriel Moreno Sperducci e Marcelo Rossi Trento. Nossa orientadora é Érica Gaego Belo Figueiredo. E o tema do nosso TCC é a produção de canudo de biopolímero com a adição do resíduo industrial de maçã. Atualmente, o plástico é um dos maiores poluentes do mundo. São produzidas mais de 381 milhões de toneladas por ano, sendo 19,5% reciclados, 25,5% incinerados e 55% descartados incorretamente. Com isso, mais de 3 milhões de toneladas são jogadas nos mares, causando a morte de espécies marinhas. Além disso, a incineração libera gases tóxicos à atmosfera, que podem se depositar em plantações e água, afetando diretamente no consumo humano. Os plásticos são polímeros sintéticos, geralmente feitos de petróleo ou compostos químicos, e são macromoléculas ligadas por covalência. Dentre os usos do plástico está a produção de canudos descartáveis, que pode ser reciclado, mas é muitas vezes descartado inadequadamente, levando centenas de anos para sua decomposição. A fim de desenvolver um material semelhante às propriedades físico-químicas dos plásticos e menos nocivo à fauna e à flora, foram desenvolvidos os polímeros biodegradáveis, que possuem menor tempo de degradação, baixo custo de produção e menor toxicidade em relação aos plásticos sintéticos. Os biopolímeros são produzidos a partir de insumos de fonte renovável, como amido, celulose, milho, cana-de-açúcar e outras. Abrangendo todos os benefícios de adesão e produção dos biopolímeros, o nosso trabalho tem como objetivo a produção de um canudo biodegradável, que tem como fonte de matéria-prima resíduo agroindustrial orgânico, na qual optou-se pelo bagaço de maçã, já que a farinha produzida possui atividade antioxidante, o que dará maior resistência ao canudo produzido. Ainda será feita a extração dos ácidos fenólicos presentes no bagaço da maçã, a fim de diminuir os demais ácidos adicionados ao biopolímero. Sendo assim, será produzido a farinha do resíduo industrial de maçã, que será testada em diferentes proporções com amido, a fim de determinar qual a melhor composição do biopolímero, para que ele possa ser moldado para a obtenção do produto final, o canudo de biopolímero. Para a produção da farinha de maçã, é necessário triturar o bagaço, levar a uma estufa a 50 graus Celsius até que seu peso fique constante, depois passar pelo processo de trituração novamente e peneirá-lo. Como processo alternativo, também podemos fazer a extração de fenólicos com álcool 70% ou água. Para a produção do biopolímero, vamos misturar a farinha de maçã com o amido, aquecendo com água até que fique pastoso. Após isso, adicionar ácido clorídrico e glicerina, aquecendo novamente, reservar em um recipiente e levar à estufa de 50 graus por 3 horas. Utilizando a farinha que passou pelo processo de extração de fenólicos por meio da água, o processo continua o mesmo do anterior, mudando apenas o solvente que será dissolvido e a quantidade de ácido clorídrico e glicerina que serão utilizados. Utilizando a farinha que passou pelo processo de extração de fenólicos por meio do álcool, o processo continua sendo o mesmo, mudando apenas o solvente e a quantidade de ácido clorídrico e glicerina utilizados. Para modelar o canudo, devemos criar uma folha de biopolímero com uma placa de vidro, levar em estufa por 30 minutos a 50 graus Celsius e deixar descansar por meia hora. Com o auxílio de um bastão, devemos enrolar a folha e deixar em estufa novamente por meia hora. Após retirar, deixar descansar em temperatura ambiente por 24 horas. Para realizar o teste, iremos coletar amostras e enterrá-las a cerca de 20 cm de profundidade. Uma vez por semana, iremos regar o solo com água e a cada 15 dias iremos retirar uma amostra, lavá-la com hidróxido de sódio e pesá-la. Colocar em estufa por cerca de 24 horas e pesá-la novamente. Com esses valores, iremos calcular o percentual de massa perdida e o percentual de absorção de água. Para testar se ele pode ser utilizado, devemos pegar 3 amostras e colocar em recipientes diferentes com uma bebida, retirando nos tempos de 5, 10 e 20 minutos. Após uma análise visual, o processo deve ser repetido com diferentes bebidas e diferentes temperaturas. Nós iniciamos a pesquisa em fevereiro de 2021. Começaremos a tentar produzir o canudo em agosto, com pretensão para terminar o projeto em outubro, entregando o trabalho final até dezembro deste mesmo ano.
As referências de pesquisa deste trabalho estão contidas nesse vídeo, porém, se quiserem conferir melhor, podem ler o nosso artigo produzido pelo grupo. Em nome de todo o grupo, quero agradecer o seu tempo e a sua atenção. Realmente, muito obrigado.